Oi meninas, tudo bem? Hoje faremos um treinamento de maquiagem com tema Natal, uma make relativamente simples que você vai conseguir com poucos produtos reproduzir em você mesma e ensinar às suas clientes. Vamos lá então? Já tô com tudo preparadinho aqui, a minha pele já tá limpa. O produto que eu uso para limpar a minha pele é a espuma de limpeza da linha Time Wise Repair. E agora o próximo passo é a hidratação, né? Então eu vou usar o meu queridinho Buster de ácido hialurônico com ceramidas, que dá uma super hidratação na pele instantaneamente. Então, aplicando rapidinho aqui, porque pele sem hidratação, gente, não tem como ficar com bom acabamento na make, né? Pode passar em todo o rosto, inclusive na área dos olhos, tá? Muito bem, pele hidratada. Próximo passo, primer facial, que é o primeiro passo da maquiagem de fato, logo após a hidratação. Então, vamos lá, vou colocar aqui na minha bandeja, tá? Assim eu já ensino vocês, quem é novinha aí, tá chegando há pouco tempo, a usar a bandeja também. Então, inclusive eu já coloquei a minha base aqui, ó, primer. Gelzinho transparente, já tem filtro solar, então eu vou pegar aqui a quantidade total e aplicar, começando pela zona T, que é onde a gente tem mais oleosidade e mais poros dilatados. E aí, espalhando para todo o rosto. Esse é um produtinho que não dá para ficar sem. Inclusive, temos muitos, eu mesma, né, clientes homens que usam apenas esse produto, porque ele já dá um efeito na pele, deixa a pele mais lisinha, super aveludada, então mesmo para quem não usa maquiagem, como eu dei o exemplo aqui dos clientes homens, né? É um produto que dá um efeito instantâneo e vale a pena ter. E indispensável na make, vai ajudar a fixar e manter a tua maquiagem impecável durante toda a noite. Então, próximo passo, corretivo. Eu vou usar um pouquinho do corretivo pêssego, tá? Porque eu tenho bastante olheira, né? Então, um pouquinho só, não vou exagerar, porque como eu falei pra vocês, a nossa ideia hoje é uma make simples e que qualquer pessoa consiga reproduzir aí tendo os produtinhos corretos. Então, com o próprio pincel de base, eu vou dar uma esfumadinha no corretivo e vai ficar... Olha que diferença. Um instante, né? Aproveito, gente, para dar aqui uma escondidinha numa manchinha aqui que eu fiquei da máscara, né? Que eu uso máscara para sair de casa. Então, tem uma marquinha aqui que eu acabei ficando da própria máscara. Então, o corretivo ajuda a esconder. E agora, como é uma maquiagem pro Natal e a gente tem uma noite mais iluminada, né? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o novo iluminador, esse aqui é o Rose Glow, e vou misturar com a minha base. Olha só por que eu já deixei a base aqui. A minha base é a Ivory 130 da Time Wise, certo? Então, eu já deixei ela aqui na minha bandeja exatamente por conta disso. E aí, eu vou pegar a minha espátula e vou dar uma misturadinha aqui nos dois produtos. E aí, a minha pele vai ficar com um efeito mais luminoso, não vai ficar brilhosa, vai ficar com um efeito luminoso, bem bonito e que super combina para essa noite, né? Tem a possibilidade também de você aplicar o iluminador no rosto inteiro e depois vir com a base, tá? Que também funciona, também dá certo. Vamos lá, então, misturadinho. E agora, vou aplicar. E olha lá, gente, se a tua cliente vai fazer essa make aqui, daí você disponibiliza para ela, dá de presentinho uma espátula e uma bandejinha, né? Para ela poder utilizar essa técnica de uma forma mais fácil. E aí, simplesmente com o meu pincel de base, vamos espalhando por todo o rosto.
E se você não tem prática, não faça isso de espalhar a base, né? Fazer pontinhos no rosto. Se você não tem prática, vai pegando de pouquinho e vai espalhando aos poucos. Porque senão você faz isso, a base seca no seu rosto, né? E aí vai ficar marcado. Mas para quem tem prática, pode fazer os pontinhos assim e com um pincelzinho aqui vai espalhando. Sempre desce pro pescoço, né? Para não ficar com aquele efeito de máscara, principalmente quando você precisa tirar muitas fotos, como numa noite de Natal. E aí, um pouquinho mais. Como essa base constrói camadas, você consegue aplicar uma camada e depois, como o próprio nome já diz, né? Construir, aplicar uma outra camada por cima, tá? E aí, agora eu vou dando umas batidinhas assim. E daí, para finalizar, pegamos a esponjinha, nossa querida esponjinha, né? Que não dá pra viver sem também. E vou dando só um acabamento, tá? Vou pegar um pouquinho mais aqui de base. E dar aquele retoquezinho no pescoço. Orelha, né, gente? Só um pouquinho no pincel, pra não dar diferença. Lembrando que essa base tem uma tecnologia que se adapta ao tom de pele. Então, por isso que é importante que você sempre teste na sua cliente, né? E espere aqueles segundinhos, aqueles minutinhos, na verdade, para que a base possa se adaptar e você ter certeza que é o tom correto. E ó, minha marquinha aqui, que é difícil de cobrir. Tem que passar com a esponjinha bem de levezinho. E aí foi. Gente, sobrancelha, não posso mexer muito aqui na minha, né? Porque eu acabei de fazer um procedimento com a minha amiga Letícia maravilhosa. E se ela vê que eu tô passando alguma coisa na minha sobrancelha, ela vai ficar brava comigo, né? Porque vai estragar o trabalho maravilhoso dela. Então, o que que eu vou fazer aqui na sobrancelha? Apenas iluminar. Então, eu vou pegar com o próprio iluminador líquido, um pouquinho de iluminador líquido aqui na minha mão. E um pouquinho de corretivo. Pode pôr na bandeja também, tá, gente? Coisa de maquiadora que põe tudo na mão, né? E aí, eu vou pegar aqui um pouquinho do corretivo. Bem no comecinho, eu vou passar o corretivo. Só pra dar uma alinhadinha, né? Uma destacada na sobrancelha. Pincel de corretivo também, que é outro produto indispensável, né? Produto não, outro acessório. Um acessório indispensável, pincel de base, pincel de corretivo. São produtos que tem que ter. O corretivo que eu tô usando aqui é o Light Beige, tá? Apesar de que o correto para minha pele, né, no caso de iluminar, seria o Deep Ivory, mas é que eu estou sem ele aqui agora. E aí, gente, agora bem no ângulo de curvatura ali da sobrancelha, vou pegar o iluminador, que tem mais brilho, e aí vamos
aplicar aqui com o próprio pincel de corretivo. Muito bem. Aproveito para passar um pouquinho aqui também no nariz do iluminador. No centro da testa. Lembrando que como é um produto líquido, né, gente? A gente usa sempre, tem que lembrar disso. Líquido, a gente precisa usar junto com líquido. Então, apliquei a base, corretivo líquido, base líquida, iluminador líquido, né? E depois é que eu passo o pó. Porque se eu passar o iluminador, que é líquido, depois do pó vai marcar. E não é isso que a gente quer, né? Então, ó, pra dar uma... no pontinho do nariz aqui também. E aqui no meio dos lábios aqui também. Então, tudo isso vai ajudar a deixar a sua pele mais iluminada. Beleza? Próximo passo agora, vamos fazer... Olha lá, então, pele, ok. Próximo passo, vamos fazer o contorno. E aí, a gente já vai selar a pele, tá? Eu vou deixar o olho pra fazer por último, porque o olho é extremamente simples. Então, como é que eu vou fazer o contorno? Vou pegar o meu pincelzinho aqui, que é aquele pincel de pó compacto mini, né? Só que a gente usa ele para contorno, perfeito para isso. E aí, eu vou usar aqui o tom mais claro do pó de contorno mesmo. Então, a gente mede lá o cantinho da orelha em direção à boca, mas não até a boca, é só em direção. Lembrando que você não pode fazer muito clarinho, que se você fizer muito clarinho, a hora que você for aplicar o pó, ele vai dar uma apagada, né? Então, reforça um pouquinho, tanto no contorno quanto no blush, faz um pouquinho mais fortinho do que realmente você quer que fique, porque na hora de passar o pó, ele vai dar aquela apagadinha. Eu gosto até de pegar um pouquinho do mais escuro aqui, ó, só dar uma reforçadinha só no cantinho ali pra marcar. Só um pouquinho mais, pouquinho do mais escuro também, bem pouquinho. Pra diminuir a testa. E agora, com o pó mais claro, vamos fazer o contorninho do nariz aqui também, gente, como eu falei. De uma forma bem rápida, bem simples, tá? Lembrando que você não se preocupa se ficar um pouquinho mais forte, porque na hora que passar o pó, ele vai dar aquela apagadinha, porque o pó tem cor, né? Então, ele vai dar uma interferida nisso. Muito bem. Um pouquinho mais. Pra passar aqui no pescoço, bem no ossinho aqui da mandíbula, né? Também pra dar aquela definida. Veja que com esse pincel como torna tudo mais fácil, né? Esse pincel é muito fantástico. E ele custa só R$15, né, gente? Todo mundo pode ter um. E aí, beleza? Fiz o contorno. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos passar um pouquinho do iluminador e do blush. Como a nossa proposta é uma maquiagem mais iluminada, como já falamos, né? É Natal. Então, eu vou usar o Shy Blush aqui como complemento do iluminador, tá? Você pode ir com a própria esponjinha, ó, dando batidinhas bem no ossinho aqui também da tua bochecha. Não esfrega, não arrasta, né? Pra não tirar a base do lugar. Então, é só dando batidinha mesmo. Vejam que eu tô usando só o tom mais claro, né? O tom mais escuro, inclusive, dá pra usar ele, quem tem a pele clara e quer ter os dois tons, dá pra usar o tom mais escuro como sombra. Olha que lindo.
Dá pra usar até como contorno, se você curte um contorno mais brilhosinho, iluminado, né? Esse aqui é o tomzinho mais escuro, ó. Eu vou até usar ele como sombra. Não ia, mas vou, né? Só pra mostrar aqui o efeito dele. Então, como é um produto líquido, eu preciso usar com o pincel de sombra, quer dizer, de sombra não, o pincel de corretivo, tá? Que também seria para fórmulas líquidas, né? Eu vou usar ele como sombra. Então, vou aplicar aqui. Vou aplicar ele em toda a pálpebra, tá? Só para dar aquela iluminadinha básica. Lembrando que esses tons de bronze, para quem tem os olhos mais esverdeados, é um tom que destaca bastante, né? Então, fica a dica. Olha lá. E agora, apliquei o iluminador mais escurinho, como que é o nome dele mesmo? Vamos relembrar. Caramel Glow. Caramel Glow. E aí, agora com o pincelzinho, gente, esse pincel aqui, que é o de esfumar, eu vou fazer o seguinte, eu gosto muito de aplicar o blush com esse pincel. Eu vou pegar o meu Shy Blush, que é esse aqui que tá furadinho, porque será, né? Só porque eu amo ele. E vou aplicar aqui entre, meio que em cima até, né, do contorno e do iluminador. O blush é o último, ele vem aqui pra finalizar. Então, primeiro você faz o contorno, depois você aplica o iluminador e por último você dá a corzinha final ali, que é o blush. Ó, vejam que eu tô forçando um pouquinho mais, porque o pó vai esconder um pouco desse brilho, um pouco da cor. E o pó é sempre o último. Depois de tudo, a gente aplica o pó. Bochechas iluminadas. E agora, olha só o que a gente vai fazer. Lápis marrom. O meu queridinho lápis marrom à prova da água. Então, eu vou começar, gente, passando aqui na raiz dos cílios inferiores. Não é na linha d'água, não é dentro aqui, é fora mesmo, tá vendo? E daí você começa mais escurinho e depois vai afinando. Olha lá. Isso aqui vai deixar o seu olho maior, vai ajudar a aumentar o tamanho do seu olho. Quando a gente passa o lápis dentro, na linha da água, ele diminui de tamanho. Então, passei ali o lapisinho, vou ver se tá igual os dois, deixa eu olhar aqui no meu espelho. Beleza? Agora, olha a dica. Com a esponjinha, gente, pra eu não pôr o meu dedo aqui e manchar a minha pele, eu vou segurar com a própria esponjinha pra poder passar na pálpebra superior. E aqui eu vou reforçar mais no cantinho assim mesmo, tá? Não vai até o final. Só aqui no cantinho da pálpebra, mais grossinho, até o meio. E aí, como eu falei, esse é um lápis à prova d'água. Então, ele seca, né, e não sai. E o que que você precisa fazer? Enquanto ele ainda está úmido, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Cadê tu, meu filho? Ó, esse pincelzinho aqui que é mais chanfradinho, tá vendo? E eu vou dar uma puxadinha aqui assim, ó. Nessa pontinha, pra não ficar marcado. Vou meio desaparecer com ela ali, tá vendo? Olha lá. E agora, vamos pegar a nossa querida sombra Cinnabar. Então, com esse mesmo pincelzinho, na verdade, tô sentindo falta aqui do meu pincel de côncavo que não está aqui. Quer dizer, o de esfumar.
Eu vou pegar a sombra Cinnabar, essa sombra aqui, marronzinha, básica, aquela que todo mundo precisa ter. E aí, gente, como eu passei a sombra líquida ela já ajuda ela já funciona como um primer, mas se eu não usar a sombra líquida, eu obrigatoriamente tenho que passar o primer, tá? Porque senão a sombra Cinnabar, a sombra em pó, ela não vai ficar com acabamento perfeito e não vai durar também o tempo que a gente quer que ela dure. E olha lá que prático, ó. Com esse pincelzinho, eu vou só seguir ali a direção no final da minha sobrancelha, vou marcar aqui só na pálpebra, ó. Tá vendo? Só na pálpebra. Vamos pro outro lado. Sombra Cinnabar, dá uma batidinha pra não cair o excesso na pele. Só aqui no cantinho da pálpebra, não sobe ali abaixo da sobrancelha, fica só na pálpebra. Deposita a sombra ali, ok? E agora, vamos esfumar com o nosso pincel, o mesmo que eu usei para passar o blush em mim. Eu uso ele para esfumar a sombra aqui agora, dar uma limpadinha, né, para não ficar tudo colorido. E aí, dá uma esfumadinha assim, ó, movimento circular. Olha, para dar mais profundidade pro olhar. Mas, ao mesmo tempo, ficar uma coisa discreta. Porque noite de Natal pede um batom vermelho, né? Então, a gente, pelo menos eu, não gosto muito de fazer um olho super escuro. E passar batom escuro também, batom vermelho, eu acho que não combina. Acho que fica pesado, né? Mas, claro, depende da ocasião. E aí, então, eu vou fazer um olho mais clean e um batom vermelho. E aí, só esfumar aqui. Simples, fácil, né? E fica super lindo. Então, gente, agora é só passar máscara de cílios. Lembrando que, ai, que falta que faz, né? Um gelzinho de sobrancelha aqui ao menos. O gelzinho de sobrancelha faria total diferença, mas como eu contei pra vocês, eu não posso passar. Então, vamos agora pra o pozinho e a máscara de cílios, e depois o batom, e finalizamos. Agora, vamos lá, então, pro nosso maravilhoso pó, gente. Acetinado, efeito blur. Ele dá uma suavizada na pele, na foto, faz total diferença. Eu já fiz comparações com cliente e amigas de pele madura, sabe? De tirar a foto com flash depois que passa o pó e ele simplesmente diminui as linhas de um tanto que às vezes a pessoa fica até irreconhecível. Então, olha, vou pegar aqui o meu pozinho. A minha cor é o Light to Medium, a corzinha do meio. E vocês vão se surpreender com a diferença. Vamos ver se a câmera vai pegar bem a diferença aqui de um lado para outro. Um lado com pó e um lado sem pó. Eu gosto de passar o pó antes do rímel, tá? Porque senão, a hora que você vai passar o pozinho, né? Teu cílio fica todo branco de pó. Então, deem uma olhada nisso. Um lado sem o pó e o outro lado com o pó. Olha como fica bem mais natural. Parece que a maquiagem faz parte da sua pele, né? Ficou uma coisa só. Estão vendo? Gente, esse pó é muito fantástico. Tem que ter. Esse pó é maravilhoso. E daí, na área dos olhos, passa bem devagarzinho aqui, assim. Pra não arrastar a base e os outros produtos que você passou, né? Eu vou passar de um lado só, porque eu quero tirar uma foto. Pra gente ver a diferença na foto, tá? E vou passar a máscara de cílios agora. Então, como eu contei, vou passar a máscara de cílios, vou passar o batom e daí eu tiro uma foto só pra gente ter depois pra comparar. E agora, eu vou usar a Lash Love
Eu tenho poucos cílios, são bem ralinhos, bem pouquinho. Gosto bastante da Lash Intensity também, né? Que dá aquele super volume instantaneamente. Mas a Lash Love, ela deixa os cílios com esse efeito mais separadinho. Que também fica maravilhoso. Pra quem tem cílios mais ralinhos, como eu, gente, não tem o que fazer, né? São camadas e camadas de máscara mesmo e um pouquinho de paciência. Pra que você consiga um efeito bem bonito, bem impecável. E aí, vamos passar também um pouquinho nos cílios inferiores, né? Muito bem, olha a diferença de um lado com pó, máscara de cílios, né? E o outro lado sem pó e sem máscara de cílios. Vai dizer que, se não é, né? Não são produtos que são indispensáveis. Eu esqueci de fazer uma coisa, tá? Vou pegar aqui minha esponjinha e vou passar um lapisinho bege aqui, ó, na linha d'água. Esse sim, a gente usa na linha d'água pra aumentar o tamanho do olho. Deveria ter passado ele antes do rímel, né? Vou dar mais um retoquezinho na máscara aqui. Olha lá, como abre o olhar. Um detalhezinho tão bobo, né? Mas que faz tanta diferença. Muito bem. Vou aproveitar agora para tirar uma foto para mandar para vocês depois, comparando como que fica na foto um lado com pó e o outro sem. Vamos ver se eu consigo aqui sem pausar nosso vídeo. Vamos lá para o outro lado, então. Pozinho. Opa, aqui tá fechado. Então, a gente, para quem não conhece, a gente abre aqui a travinha dele, dá uma batidinha, ele vai cair todo na tampa. O meu tá acabando, gente, tá acabando. Tá nas últimas. E aí, sela bem com o pincel aqui. E aí, é só aplicar em todo o rosto. Lembrando que esse pó é diferente, né? Ele não é a nossa antiga base em pó. A base em pó era um produto diferente. Era bom, maravilhoso, né? Muitas clientes fiéis também. Mas ela tinha uma cobertura mais alta, porque ela era uma base em pó. E um pouquinho mais pesada, né? E esse daqui é uma outra pegada. Ele é um pó finalizador. Então, você vai usar esse pó depois da tua base. E ele também tem esse efeito blur, que é tão fantástico, que deixa você maravilhosa nas fotos, sem precisar usar filtro nenhum. Usando primer facial, base Time Wise 3D e pó, é pele perfeita. E olha que eu nem falei do corretivo, hein? Então, olha lá. Mais um pouquinho no pescoço. Olha lá que naturalidade que dá na pele.
vai dizer se esse pó não é demais. É maravilhoso. Se você ainda não tem o teu, pelo amor de Deus, providencia urgentemente. Aproveita esse mês, inclui no teu pedido. Se precisar de ajuda para escolher o seu tom, me chama, que eu te ajudo, tá? Agora só máscara de cílios e aí lábios, contorno labial e batom. Lembrando que essa máscara de cílios é minha, né? Se você vai usar a máscara de cílios na sua cliente, você tem que ter uma só de demonstração. Por exemplo, eu tenho, cadê a minha Lash Intensity? Tá até aqui. Ó, Lash Intensity de demonstração. E aí eu pego com o descartável. E se ela precisar de mais produto, como é que a gente faz? Pega mais um descartável. Pega mais produto e entrega para ela. Nunca coloca o mesmo descartável ali dentro do produto, né? Porque senão você contamina teu produto. E aí, coloca em risco a tua própria cliente. Então, tome cuidado. Eu sou bem exigente, né? Quem trabalhou comigo já pessoalmente sabe. Com essa questão do material descartável. Vocês vão ver, por exemplo, que eu vou usar um batom que é da minha maleta de maquiagem, que é de demonstração. Então, esse batom eu só tiro com espátula, eu não uso em mim mesma ele, né, diretamente. Tem gente que faz isso, né, para cliente usa descartável, mas daí passa a máscara em você mesma e depois para tua cliente você tira no descartável. Mas aí você também não tá sendo justa, né? Imagina, tá colocando, você tá segura, mas tá colocando ela em risco. Então, maquiagem é algo que a gente não pode compartilhar, só usando material descartável. Tome muito cuidado com isso. Muito bem. Lembra de pegar os últimos fiozinhos aqui, né? Que eles ajudam a dar uma levantada no olhar. Ok. Agora, vamos para o contorno. Vou dar mais uma penteadinha na minha sobrancelha aqui, que ficou desalinhada, né? Que falta, faz um gelzinho para sobrancelha. A cor que eu uso é o blonde. O tom mais claro, porque apesar dele ser o tom mais claro, ele tem um subtom acinzentado, que é o que fica perfeito para a maior parte das clientes. E pra mim também. Vamos lá. Contorno à prova d'água é indispensável para usar um batom vermelho, né? Muito bem. E agora, vamos de batom. O batom que eu escolhi para passar hoje, super Natal, é o Red Amore. Tem o Roma Red também, que é um vermelho um pouco mais aberto, né? Mas eu preferi um vermelho mais fechado. E aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar a espátula, olha lá, espátula, e vou tirar um pouco de produto, um pouco de batom aqui na minha espátula. E depois você pode usar o pincel descartável para tua cliente, né? O pincelzinho descartável. Mas como eu tenho meu pincel de lábios, né? Estou passando em mim mesma, vamos de pincel
para lábios, que com certeza vai facilitar a aplicação. Bocão, né, gente? Quem quer afinar, lembra que passa o contorno bem em cima da linha do lábio, bem onde termina mesmo. E quem quer engrossar, pode passar um pouquinho pra fora, né? Ou se você quer engrossar só a parte de cima, só a parte de baixo, enfim, depende do desenho dos teus lábios e como você sente bem também. A parte legal do contorno é que você consegue trabalhar com tudo isso, né? E fazer como você gosta, como você se sente bem. Então, temos aí uma maquiagem mais iluminada, super clima de Natal. Vou colocar a listinha de produtos aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar, tá bom, meninas? E aproveitem, treinem bastante em vocês mesmas, é uma make simples e ensinem as clientes de vocês que vocês vão ver que elas vão amar e que vocês vão vender muito. É isso aí, um beijo!